Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de teoria musical. Hoje nós vamos começar a falar de um tema que é intervalos, que é muito presente na teoria musical por causa das suas funções ao desenvolver a música. O que seria um intervalo? O intervalo nada mais é do que a diferença e o espaço entre dois sons, ou seja, entre duas notas musicais. Por exemplo, se eu tenho uma nota Dó e uma nota Sol, a distância entre essas duas notas é o que eu chamo de intervalo. É muito importante a gente entender como funciona isso para entender como funciona a melodia, como desenvolver a harmonia de uma música. Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo no piano rapidinho. Como eu tinha dito, se eu pego a nota Dó e a nota Sol, por exemplo, Dó, Sol, Dó, Sol. Entre essas duas notas existe um espaço, uma distância. E essa distância ela pode ser medida, ela possui características próprias e é isso que a gente vai aprender um pouquinho na nossa aula. Então, mais uma vez. Dó, Sol. E repare que entre essas duas notas existem outras notas. O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Tudo isso a gente consegue caracterizar e classificar nos intervalos. Então é importante saber que o intervalo ele sempre vai ser a comparação entre duas notas, uma sendo mais grave e outra sendo mais aguda. Beleza? Então existem algumas características de um intervalo. Por exemplo, então aqui nós temos 4 tipos de características e eu vou explicar cada uma para vocês. A primeira, nós temos aqui um exemplo na clave de Sol, duas semibreves, Dó, Mi e aqui de novo Dó, Mi. Mas reparem que aqui está escrito uma após a outra e aqui está escrito uma em cima da outra. Por quê? Isso tem diferença na sonoridade e na escrita musical. O primeiro, Dó, Mi, nós vamos chamar de intervalo melódico. Como que ocorre um intervalo melódico? É quando uma nota é tocada ou executada após a outra. Então, Dó, depois o Mi. O outro tipo de característica do intervalo é harmônico. Harmônico. Reparem que aqui as duas notas estão desenhadas uma sobre a outra. Por quê? Porque elas são executadas ao mesmo tempo. Então aqui no primeiro melódico se toca Dó, depois Mi, e aqui o Dó e o Mi são tocados e executados ao mesmo tempo, simultaneamente. Então essa é a primeira característica, se é melódico ou se é harmônico. A segunda característica do intervalo é a direção dele, a orientação. Se ele é ascendente, quando está de uma nota grave vai para uma nota aguda, ou descendente, quando está numa nota aguda e vai para uma nota grave. Então, por exemplo, aqui nós temos de novo Dó, Mi, o Dó é mais grave que o Mi, então ele está numa direção ascendente. Ascendente. Aqui nós temos outro exemplo. Dó e desce para um Fá. O Dó é mais agudo, o Fá é mais grave, clave de Sol. Então é descendente. Descendente. Beleza? Tá. Outra característica é se o intervalo é conjunto ou disjunto. Esse aqui, você tem que reparar que a sequência das notas. Então aqui nós temos Fá, Sol. O Fá e o Sol não existe, não é que não existe. Entre o Fá e o Sol é uma sequência de nota, é um grau conjunto que nós falamos. Então, aqui nós dizemos que é conjunto.
Agora, neste exemplo aqui, nós temos Fá e Dó na clave de Sol. É disjunto porque entre Fá e Dó existem outras notas. Sol, Lá, Si. Então tem um salto, as notas não são consecutivas, os graus não são consecutivos. Então aqui é disjunto. E a última característica de um intervalo que a gente vai ver aqui nesse exemplo é se o intervalo é simples ou composto. Para entender isso, você tem que pensar que um intervalo simples, ele comporta uma oitava de nota. O que seria uma oitava de nota? É quando eu comporto a primeira nota, por exemplo, um Dó. Eu pego um Dó e conto mais 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Isso é uma oitava. Eu tenho um Dó grave que vai até um Dó agudo. Então, um intervalo que comporta uma oitava, nós chamamos ele de simples. Aqui eu tenho Fá e um Si. Não passou de uma oitava, esse intervalo é simples. Não passou de uma oitava, porque ó, esse é o Fá mais grave. O Fá mais agudo estaria aqui em cima. O intervalo não passou, então ele é simples. Agora aqui, eu tenho um Fá e novamente um Si, só que ele passou de uma oitava. Vamos contar aqui, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Passou dessa oitava. Fá, Sol, Lá, Si novamente. Então ele é um intervalo composto, ele passou de uma oitava. Intervalo composto. Então aqui a gente tem novamente as 4 características. Nós temos o melódico harmônico, ascendente ou descendente, conjunto, disjunto, simples e composto. Apenas uma observação. Na característica ascendente e descendente, ela só é válida para intervalos melódicos. Porque quando eu toco um intervalo harmônico, como as notas são ao mesmo tempo, não tem como eu saber se ela está descendo ou se ela está subindo a melodia, por exemplo, porque as notas são executadas ao mesmo tempo. Então, essa é uma observação. Quando o intervalo ele é harmônico, eu não posso ver ele de forma ascendente ou descendente. Agora, a gente vai executar algumas atividades aqui no quadro de como identificar e classificar os intervalos com essas características que nós acabamos de ver. Essas atividades, elas não estão na apostila de vocês. Então, quem quiser pode copiar e tentar depois responder em casa, beleza? Então, aqui nós temos clave de Sol, Lá, Ré. Vamos analisar seguindo aquelas 4 características. Então, Lá e Ré é uma nota após a outra, correto? Então, eu vou dizer que esse intervalo ele é melódico. Qual que era a segunda característica? Qual era a segunda característica? Era se ele é ascendente ou descendente. Então, aqui, Lá, Ré, tá de uma nota grave, depois é para uma nota mais aguda. Então, a gente pode dizer que esse intervalo ele é ascendente. Ascendente. Outro exemplo, continuando aqui, ele é disjunto ou conjunto? Lá, Si, Dó, Ré. Tem notas entre Lá e Ré. Então, ele não pode ser conjunto, ele é disjunto. Existem mais notas entre essas duas notas do intervalo. Então, ele é disjunto. Por último, a quarta característica, eu quero saber se ele é simples ou composto. Então, lembrando que se o intervalo ultrapassa a oitava, ele é composto. Se ele está dentro de uma oitava, ele é simples. Vamos contar? Lá, Si, Dó, Ré. Não passou de uma oitava, ele é simples.
Vamos para o próximo exemplo aqui. Tenho aqui Mi, Ré. Melódico ou harmônico? Melódico, uma nota após a outra. Eu vou representar o melódico por M, ok? Ascendente ou descendente? Nota mais aguda, Mi. Segunda nota mais grave, Ré. Então é descendente. Vou representar com um D. Disjunto ou conjunto? Mi, Ré. É uma nota após a outra. Então é conjunto. Vou representar pela letra C. Conjunto. Simples ou composto? Mi, Ré. Está dentro de uma oitava, simples. Vou representar pela letra S. Tá bom? Próximo exemplo. Esse aqui eu vou mudar um pouquinho para criar um exemplo diferente para vocês. Que eu pensei agora. Temos aqui uma nota em cima da outra. Ok? Significa que ele é melódico ou harmônico? Harmônico. Quando as duas notas são desenhadas uma em cima da outra, elas são executadas, tocadas ou cantadas simultaneamente. Então a gente pode dizer que esse intervalo não é melódico, ele é harmônico. Vou representar com um H. Harmônico. Agora, ascendente ou descendente? Não importa, nenhum. Lembra que eu falei que quando os intervalos são harmônicos, eles não têm direcionamento ascendente ou descendente. Então, esse aqui nós ignoramos e pulamos para o próximo. Disjunto ou conjunto? Nós temos o Ré e o Fá. Não são consecutivos, né? Tem um espaço maior de outras notas entre eles. Então é disjunto. Vou representar pela letra D aqui. Ok, simples ou composto? Não sei, vou contar. Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Passou uma oitava. O outro Ré está aqui, ó. Continua. Ré, Mi, Fá. Passou de uma oitava, ele não tem como ser simples. Ele é composto. Representar pela letra C aqui. Último exemplo. Si, Dó. Melódico ou harmônico? Melódico. Ascendente ou descendente? Ascendente, porque o Si, ele é mais grave que o Dó, então está subindo, Si, Dó. Disjunto ou conjunto? Conjunto, porque Si, Dó são notas consecutivas. Simples ou composto? Simples. Não tem uma oitava entre as duas notas. Essa atividade vocês têm na apostila de vocês, com outros exemplos. Na apostila de vocês, ele só não está perguntando se é disjunto ou conjunto, mas o exercício ele pergunta se é melódico, ascendente, melódico ou harmônico, ascendente e descendente, simples e composto. Ele não considera o disjunto e o conjunto. Mas quem quiser fazer também na apostila e responder, é bem legal para treinar um pouquinho, ok? Então assim, os intervalos, eles possuem essas características. Porém, eles podem ser classificados também de duas maneiras. Quais são essas duas maneiras? Numericamente e qualitativamente, ou seja, pela sua quantidade de números ou pela sua qualidade. Como assim, professor? Numericamente é literalmente você contar. Então, se eu conto quantas notas tem, eu consigo classificar por número. O qualitativo é quando ele tem uma funcionalidade sonora. Isso vocês vão aprender um pouquinho mais para frente com outras aulas, mas de acordo com a qualidade que eu dou para essa nota, eu vou ter uma sonoridade diferente. Mas pensando numericamente, nós temos uma classificação, como eu disse, contando. Pensando na classificação numérica dos intervalos, se vocês forem na apostila de vocês na página 2, vocês vão ter lá a definição do que é um intervalo numérico e terá o nome de cada intervalo. Nós dizemos que é primeira, segunda, terça, não é terceira, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Esses nomes são para os intervalos simples. Quando eles passam para os intervalos compostos, numericamente eles são chamados de nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª e assim por diante. Ok? Como que funciona essa classificação numérica? Você vai contar a partir da primeira nota
Então aqui, segue o primeiro exemplo da apostila na página 2. Se você tem um intervalo de quarta que vai do Dó até o Fá, eu conto. Dó, Ré, Mi, Fá. É um intervalo de quarta. Vou executar aqui para vocês escutarem como que ficaria esse intervalo. Dó, Fá. Então eu conto numericamente. Intervalo numérico de quarta, ok? Próximo exemplo que nós temos na apostila é Dó, Si. Vamos contar Dó, Si, Dó, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Numericamente, primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima. Então, intervalo de sétima. Intervalo composto de décima. Dó. Passou a oitava, né? Dó, Dó. E vai para décima. Dó, Mi. Ok? Você conta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Tá. Agora, vamos falar também que existem os intervalos qualitativos. Os intervalos qualitativos são aqueles que dão uma função. Então, para definir e classificar esse tipo de intervalo, é importante saber que a gente tem que contar os tons e semitons entre esses intervalos. A classificação qualitativa é separada em dois grandes grupos, entre os intervalos justos e os intervalos maiores e menores, mas isso vai ficar para uma próxima aula. Agora eu quero mostrar para vocês um exemplo prático de como a gente utiliza e aplica os intervalos na música, no nosso dia a dia. Para que eu preciso entender como funciona o intervalo, como é classificado o intervalo? Na música, isso ajuda em várias funções. Para você compor, escrever melodias, escrever harmonia, fazer uma análise musical. Por isso é muito importante você entender como funcionam os intervalos. Eu quero fazer um exemplo aqui com vocês de uma música que se chama Funga Aláfia. É uma canção africana de boas-vindas, que significa seja bem-vindo. Então aqui eu vou dar um exemplo dessa melodia, eu vou tocá-la uma vez e depois eu vou explicar o que eu fiz. Então assim, a canção é Funga Aláfia, axé, axé, Funga Aláfia, axé, axé, 2 vezes, bem curtinha, ó. Ok, o que eu fiz aqui? A primeira parte da música é Funga, repetir Dó, Dó, um intervalo de primeira, mesma nota, Dó, Dó, Funga, Aláfia, Sol, Lá, Sol, segunda, Sol, Lá, Sol, 1, 2, 1, Funga, Aláfia, Mi, Sol, Mi, Fá, Sol, Mi, Fá, Sol. Intervalo de terça, numericamente. Então, Funga, Aláfia, axé, axé. Aí repete. Funga, Aláfia, Mi, Ré, Dó. Mi, Ré, Dó. Eu vou ter um intervalo Mi, Ré, Dó. Vai descendo consecutivo. E quando eu entendo e analiso isso, eu posso criar melodias das mais diversificadas. Beleza? Pessoal, não esqueça de responder as atividades da página 2. Bons estudos e a gente se encontra na próxima aula. Valeu!